O combate à violência contra a mulher é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Tatiane Moreira Lima, juíza de direito auxiliar da capital em exercício no Sanctus. Muito obrigada por estar conosco. Mas eu quero, antes de tocar no assunto mesmo, nesse dia tão importante, Dia Internacional da Mulher, um dia para reflexão, o que é o Sanctus? O Sanctus é um setor de atendimento a crimes contra criança, idoso, deficiente e tráfico interno de pessoas. É um anexo de uma vara criminal, da 16ª Vara Criminal daqui de São Paulo, e a ideia é um atendimento diferenciado, uma escuta diferenciada para essa criança e esse adolescente que são vítimas ou testemunhas de violência, assim como um atendimento ao idoso e ao deficiente por uma equipe multidisciplinar. Bom, doutora Tatiane, você foi vítima de uma violência no seu trabalho, na invasão ali da sala onde você estava trabalhando, um agressor que jogou combustível sobre o seu corpo, ameaçando atear fogo. Uma coisa muito traumática. O agressor, o seu agressor, já foi julgado? Já foi julgado, há 12 anos de prisão, ele está preso. E foi um evento muito traumático, com certeza, mas também foi um ponto de virada na minha vida, foi um ponto de superação, no sentido em que, quando eu ouvi as vítimas sentadas à minha frente, relatando violências perpetradas contra homens, eu sabia o que elas estavam falando, porque eu passei por aquilo. Embora não fosse vítima de violência doméstica, eu fui vítima de violência contra a mulher, por ser mulher, naquele papel representando uma juíza. E isso foi muito impactante e modificou a minha forma de ver e sentir a vítima. Não que isso tenha mudado a minha concepção de justiça, de forma alguma. Quando eu olho um processo, eu vejo as provas, se há provas ou não. Mas mudou a minha solidariedade e a minha empatia com as mulheres. E o medo, o impacto daquele momento que foi pavoroso, inclusive para a gente que acompanhou, já passou? É página virada? Foi muito interessante isso, porque 3 dias depois eu estava trabalhando. Eu não me senti tão traumatizada, porque foi uma ação muito rápida da Polícia Militar naquele momento. E eu estava dentro do meu local de trabalho, cercada de pessoas queridas, meus funcionários. E os policiais militares que também trabalhavam comigo à época, eu percebia pelo olhar deles que se eles pudessem, eles trocariam de lugar comigo. Então, se eu fosse vítima de um evento na rua, talvez eu ficasse mais traumatizada, mas ali eu não fiquei. É claro que tem um pós-traumático, depois até hoje eu não gosto de ouvir gritos no fórum, eu me assusto, mas eu acho que é motivo de superação, sim, foi página virada, felizmente. Ainda bem. Bom, sobre a violência contra a mulher, os registros de estupro coletivo mais que dobraram no Brasil. E ontem, na Câmara Federal, foi aprovado um projeto que aumenta em 1/3 a pena para os autores do estupro coletivo. Esse projeto vai para o Senado ainda para prosseguir a votação. O endurecimento da pena é o mecanismo adequado para o combate a esse tipo pavoroso de crime? Eu acredito que nós temos 2 questões muito importantes a serem tratadas. O endurecimento das penas e o tipo penal adequado, sim, porque o estupro coletivo ele não tinha um tipo penal adequado a ele. Ele tinha apenas tão somente o estupro e havia necessidade, sim, de um aumento de pena. Da mesma forma como os atos libidinosos praticados dentro do transporte público, que não havia um tipo penal. Então, esse mesmo projeto de lei que estava parado há 1 ano na Câmara, voltou a tramitar. E, da mesma forma, a pornografia de vingança. Homens que se utilizam de cenas de nudez após o término do relacionamento para fazerem uma vingança contra suas ex-parceiras, namoradas ou esposas. Muitos jovens fazem isso, Muitos jovens. O que a gente percebe na prática é que é um ato muito incidente com a juventude. E tem um efeito devastador na vida da vítima. Sim. Então, uma coisa, sim, é o endurecimento das penas. E a outra é a efetividade, a aplicação da lei, que esta lei
seja cumprida, que esses agressores, esses homens sejam punidos. E mais do que isso, políticas públicas para os homens, para que eles pensem no papel do que é ser homem, em masculinidades e que sejam educados desde a infância que nós temos direitos iguais e que somos iguais. Falando em educação, falando dos jovens, como é que está esse aspecto em relação às escolas públicas e particulares? Essa questão da desconstrução do machismo na sociedade, que é um traço cultural. Há uma luta muito grande, mas a coisa para começar lá no início, na formação da personalidade de homens e mulheres. Há um interesse do Estado, dos professores, dos diretores de escola, nesse sentido, de orientar e educar. O que eu vejo hoje é que a palavra gênero, ela é demonizada, assim como o feminismo. São palavras que, quando você diz, as pessoas já assumem posturas muito radicais. É muito importante que a gente comece isso dentro da própria casa, antes mesmo da escola, que as mães ensinem suas meninas que elas podem fazer o que elas quiserem, ir onde quiserem, e que ensinem a seus meninos que eles têm os mesmos papéis dentro de uma casa. A casa tem que ser de quem cuida é quem mora nela. Na verdade, o cuidado, a divisão das tarefas domésticas, nós temos que começar isso dentro dos nossos lares. E há ainda um caminho muito grande a ser trilhado na educação, que é a grande chave. Para romper o ciclo da violência, nós temos 3 pilares: a educação, principalmente das crianças e adolescentes, e também das crianças que presenciaram atos, porque podem ser futuros abusadores, no sentido de que banalizam essa violência. Nós temos que trabalhar com a mulher que sofre violência para que ela não se permita sofrer, para que ela se reconheça nessa situação de violência, e trabalhar o homem agressor, porque ele também é um esquecido, ele não tem políticas públicas para ele, para que ele repense os papéis de gênero e que não volte a fazer novas vítimas. E que não prevaleça a impunidade. Com certeza. Né? Que é o que perpetua essa situação que é repulsiva, que é o crescimento da violência contra a mulher. Com certeza, só que a punição penal, para além da punição penal, nós precisamos também de políticas públicas, com certeza. Eu agradeço muito sua entrevista, seus esclarecimentos. Muito obrigada. Uma boa noite. Eu é que agradeço. E parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada.